Enquanto você acha que nada está acontecendo, algo já começou dentro da mente dele. Isso não parece nada, mas é exatamente o que faz alguém pensar em você sem conseguir controlar. Neste vídeo, você vai entender como o inconsciente masculino funciona à noite, porque certos vínculos não se rompem, e como ativar um gatilho psicológico silencioso que faz alguém sentir sua presença mesmo à distância. Você já percebeu como algumas presenças não saem da nossa mente? Mesmo quando a pessoa não está mais ali, às vezes não existe mensagem, não existe explicação, não existe despedida clara, só existe aquele silêncio estranho, pesado, que parece gritar dentro do peito. E é exatamente nesse silêncio que algo poderoso acontece. A noite não é apenas o momento em que o corpo descansa. A noite é o território onde as emoções que foram reprimidas durante o dia finalmente respiram. É quando as defesas caem, quando o controle racional enfraquece, quando o inconsciente começa a falar mais alto do que a lógica. E é aí que memórias, vínculos e desejos voltam à superfície sem pedir permissão. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação súbita antes de dormir, quando a mente desacelera e, sem aviso, o rosto dele surge. Um detalhe da voz, um gesto que ficou guardado, uma lembrança que parecia adormecida, mas nunca morreu. Você não chama por isso, simplesmente acontece. O coração reage antes do pensamento. O corpo reconhece antes da razão. E o mais curioso é que esse movimento não acontece só em você. Quando existe um laço emocional verdadeiro, mesmo que confuso, mesmo que interrompido, ele não desaparece no silêncio. Ele se transforma. Ele migra para o inconsciente, onde continua ativo, pulsando, influenciando pensamentos, sonhos e impulsos sem que a pessoa perceba. Muitos homens não sabem lidar com o próprio mundo emocional. Eles empurram sentimentos para baixo, fingem que esqueceram, seguem a rotina como se nada tivesse acontecido. Mas à noite, a mente não aceita mentiras. O inconsciente não obedece máscaras. É nesse momento que aquilo que foi negado durante o dia começa a emergir. Uma inquietação sem nome, uma saudade que não sabe explicar, um impulso silencioso de procurar, de lembrar, de se aproximar, mesmo sem entender por quê. Talvez você já tenha vivido aquela experiência estranha de sentir alguém pensando em você sem nenhuma explicação lógica. Ou de receber uma mensagem inesperada depois de dias, semanas, meses de silêncio. Como se algo tivesse sido ativado em um plano invisível antes de se manifestar no mundo real. Isso não é coincidência emocional, isso é conexão psíquica. É o encontro de duas histórias que ainda não foram emocionalmente encerradas. E quando você entende esse funcionamento, algo muda dentro de você. Você para de se sentir impotente, esquecida, invisível. Você percebe que sua presença não se limita ao que é dito, ao que é mostrado, ao que é cobrado. Existe uma presença muito mais profunda, aquela que habita a memória emocional, a imaginação, os sonhos e os vazios que o outro tenta ignorar. A noite amplifica isso. Ela abre portais internos, ela dissolve defesas, ela revela verdades que o dia esconde. E quando você aprende a se posicionar nesse território invisível, você não força nada, você não implora atenção, você não corre atrás, você simplesmente desperta algo que já estava lá, apenas adormecido. Imagine duas casas construídas em lados opostos de uma montanha. Durante o dia, tudo parece separado. Cada uma segue sua própria rotina. Suas luzes acendem e apagam em horários diferentes. Os ruídos não se misturam, os caminhos não se cruzam. À primeira vista, parecem mundos isolados. Mas por baixo da montanha, existe um mesmo lençol subterrâneo de água que alimenta ambas. Mesmo sem se verem, elas bebem da mesma fonte.
Assim funcionam os vínculos invisíveis entre duas pessoas que se tocaram emocionalmente de verdade. O que parece separado na superfície continua conectado em profundidade. Quando a noite chega, o mundo externo silencia e o que estava escondido começa a ecoar por dentro. As defesas adormecem, as máscaras caem e os corredores internos da mente se iluminam como um labirinto antigo. É nesse momento que os inconscientes começam a se reconhecer, como se acendessem lanternas uns para os outros no escuro. Uma imagem surge sem esforço, um nome atravessa o pensamento, um sentimento retorna sem aviso. Não é escolha consciente, é comunicação simbólica, é o subterrâneo se movendo. Pense agora em duas estrelas que parecem distantes no céu. A olho nu, não existe nenhum fio ligando uma à outra, mas na vastidão do universo, elas compartilham campos gravitacionais invisíveis que se influenciam mutuamente. Uma pequena oscilação em uma estrela altera sutilmente o campo da outra, mesmo a milhares de anos-luz de distância. Assim também são as conexões emocionais profundas. Quando um coração se move internamente, algo vibra no outro, ainda que nenhum gesto externo tenha acontecido. A mente humana é um campo simbólico vivo. Tudo o que foi vivido com intensidade deixa marcas invisíveis que continuam emitindo sinais, como uma música que permanece vibrando mesmo depois que o instrumento foi silenciado. À noite, essa música fica mais audível. O ruído do mundo diminui e a melodia interna sobe de volume. É por isso que lembranças surgem com mais força nesse horário, que sonhos se tornam mais vívidos, que desejos não resolvidos voltam a bater à porta da consciência. Quando duas histórias emocionais se entrelaçam, cria-se um território comum, um espaço invisível, onde memórias, imagens e sensações continuam circulando. Mesmo que o contato externo tenha cessado, esse território permanece ativo, esperando ser tocado novamente. Não é magia no sentido fantasioso, é linguagem simbólica da psique. É a forma como o inconsciente conversa quando palavras já não alcançam. Às vezes, um simples pensamento carregado de emoção é suficiente para gerar um eco do outro lado dessa ponte invisível. Como uma pedra lançada em um lago escuro que cria ondas silenciosas que atravessam a água até tocar a outra margem. Você talvez já tenha sentido isso sem perceber. Aquela sensação súbita de presença, aquele aperto suave no peito sem motivo aparente, aquele impulso estranho de olhar o celular sem saber por quê. Esses sinais não nascem do acaso. Eles nascem desse campo compartilhado entre duas mentes que ainda se reconhecem no invisível. Quando você entende que esse território existe, você começa a enxergar suas emoções não como fragilidade, mas como linguagem. Uma linguagem silenciosa que atravessa o tempo, a distância e o orgulho. E é exatamente nesse espaço simbólico que as transformações mais profundas começam a acontecer. Existe um momento em que o homem deixa de se mover pela lógica e começa a ser conduzido por algo que ele mesmo não entende. Ele pode até tentar racionalizar, ocupar a mente com trabalho, distrações, compromissos, mas existe uma imagem interna que insiste em permanecer viva. Na psicologia profunda, essa imagem não é apenas uma lembrança, ela é um arquétipo emocional. É a representação interna do feminino que habita o inconsciente masculino e que passa a ser ativada quando uma mulher toca camadas profundas da identidade dele. Quando isso acontece, algo muda silenciosamente. Ele não percebe de imediato, mas começa a sentir uma inquietação sutil, uma sensação de ausência que não sabe explicar, um vazio estranho que não se preenche com nada externo. É como se uma parte dele estivesse sendo chamada de volta para um lugar emocional que só uma pessoa específica conseguiu acessar. Isso não nasce do corpo, nasce da psique,
nasce do vínculo emocional que foi registrado na memória profunda. Talvez você já tenha sentido isso do outro lado, aquela sensação de que existe algo diferente na forma como você marcou alguém. Não foi só conversa, não foi só atração, não foi só momento. Houve presença emocional real. Houve troca de energia psíquica, mesmo sem palavras. E quando essa imagem feminina se fixa dentro da mente dele, ela passa a atuar como um ímã invisível. Não força, não pressiona, apenas atrai. Ele pode até tentar ignorar, mas o inconsciente continua puxando. Pensamentos recorrentes surgem sem convite. Sonhos começam a reorganizar símbolos. Pequenos impulsos aparecem como vontade súbita de saber como você está, de lembrar de algo que viveram, de sentir novamente aquela mesma conexão. O mais curioso é que muitos homens não sabem nomear esse processo. Eles apenas sentem algo se mover por dentro. Uma saudade sem justificativa clara. Uma ansiedade leve, misturada com desejo de proximidade. Um silêncio interno que começa a incomodar. E isso gera um conflito emocional profundo. O ego tenta manter controle, mas a psique pede reconexão. Agora pense honestamente. Você já viveu uma conexão que parecia diferente de todas as outras? Algo que não se encaixava nos padrões normais de desapego? Algo que deixou uma marca mais profunda do que você esperava? Se sim, isso não foi coincidência emocional. Isso foi ativação simbólica. Isso foi um registro afetivo que ultrapassou a superfície. E eu quero que você reflita e até escreva nos comentários se sentir vontade. Você já sentiu alguém retornar para a sua vida de forma inesperada, como se tivesse sido puxado por algo invisível? Ou você sente, no fundo, que existe alguém que ainda mantém uma conexão silenciosa com você, mesmo sem contato? Muitas mulheres carregam essas experiências sem nome, sem explicação, sem validação. Mas quando você entende esse funcionamento psicológico, você deixa de se culpar, de duvidar da sua intuição, de minimizar o impacto que sua presença gera. Você começa a perceber que sua energia emocional deixa rastros, que sua forma de sentir, olhar, se conectar, cria marcas reais no inconsciente de quem se aproxima de verdade. E é exatamente por isso que certos homens não conseguem simplesmente esquecer. Eles apenas aprendem a silenciar, mas o inconsciente nunca apaga aquilo que foi emocionalmente verdadeiro. Talvez, antes de qualquer técnica, qualquer explicação psicológica, qualquer símbolo, exista algo que precisa ser dito com honestidade e respeito. Se você está aqui, não é por controle, não é por manipulação, não é por carência vazia. É porque existe um sentimento que ainda não encontrou fechamento dentro de você. É porque algo ficou em aberto no seu coração. É porque em algum ponto da sua história, uma conexão tocou partes profundas da sua identidade emocional. E você não simplesmente consegue fingir que isso não existiu. E está tudo bem sentir isso. Muitas mulheres aprenderam a se culpar por ainda sentirem. Aprenderam a acreditar que deveriam ser mais frias, mais racionais, mais desapegadas. Mas o coração não funciona como um interruptor. Vínculos verdadeiros não se desligam por decreto. Eles se transformam, se reorganizam, amadurecem, mas não desaparecem como se nunca tivessem existido. Talvez você não queira alguém de volta por ego. Talvez você só queira sentir que aquilo que foi real não se perdeu no nada, que a conexão teve significado, que você não foi apenas mais uma página virada sem importância. Existe uma dor silenciosa em querer ser lembrada com verdade, não por vaidade, mas por reconhecimento emocional. Existe um desejo legítimo de sentir que sua presença marcou,
que sua essência deixou rastro, que sua história não foi descartável. E quando você busca um caminho para tocar novamente esse vínculo, isso não nasce da fraqueza, nasce da consciência emocional, nasce da coragem de olhar para o próprio sentir sem anestesia. O que você está prestes a aprender não é sobre invadir a mente de alguém, nem forçar sentimentos artificiais. É sobre alinhar sua própria energia emocional, sua intenção interna, sua memória afetiva, para que aquilo que já existe possa se reorganizar naturalmente. É um movimento interno antes de qualquer resultado externo, porque tudo o que se manifesta fora, primeiro precisa estar coerente dentro. A noite se torna um portal emocional, não porque existe algo místico no escuro, mas porque é quando você também baixa suas próprias defesas. É quando você fica mais honesta consigo mesma, mais sensível, mais aberta ao que sente de verdade. E é nesse estado que sua intenção ganha força, não pela pressão, mas pela verdade emocional que carrega. Se em algum momento você sentiu que estava exagerando por ainda pensar em alguém, que estava errada por ainda sentir saudade, que estava fraca por desejar uma reconexão, permita-se soltar esse peso agora. Sentir não é falha. Sentir é linguagem da alma. O que faz diferença não é sentir, é o que você faz com esse sentimento. Transformá-lo em consciência, em presença, em intenção limpa, muda completamente a forma como essa energia se manifesta no mundo. Você não precisa correr atrás, não precisa se humilhar, não precisa implorar. Você só precisa se alinhar com aquilo que é verdadeiro dentro de você. Porque quando a sua intenção nasce do centro e não da ansiedade, ela se comunica de forma muito mais profunda do que qualquer palavra poderia alcançar. Quando algo começa a se mover no plano invisível, raramente ele se manifesta de forma escancarada no início. O inconsciente não faz anúncios. Ele envia sinais sutis, quase imperceptíveis para quem não está atento, mas extremamente claros para quem está sensível às próprias emoções. Muitas vezes, o primeiro sinal não vem dele, vem em você. Uma sensação diferente ao acordar, um pensamento que surge sem esforço, um sentimento de calma misturado com expectativa, como se algo estivesse se reorganizando silenciosamente nos bastidores da sua vida. É como sentir o ar mudar antes de uma tempestade suave. Você não vê ainda, mas percebe que algo está no ambiente. No campo emocional, isso também acontece. Pequenos sinais começam a aparecer no comportamento dele, mesmo que de forma indireta. Às vezes, surge uma visualização repentina nas redes sociais, um like inesperado, uma mensagem neutra que carrega mais intenção do que palavras, uma pergunta simples que esconde uma vontade maior de conexão. Outras vezes, o sinal não vem digitalmente, vem através de sonhos, lembranças recorrentes, coincidências simbólicas, músicas que surgem sem motivo, pessoas que citam o nome dele inesperadamente. Tudo isso são formas do inconsciente apontar movimento. Não significa obsessão, significa ativação. Significa que o campo emocional entre vocês está sendo tocado novamente. Outro sinal muito comum é a mudança energética na sua própria postura interna. Você começa a se sentir menos carente, menos ansiosa, menos presa à expectativa. Existe uma confiança silenciosa que nasce sem esforço. Uma sensação de alinhamento, como se algo estivesse fluindo no tempo certo, mesmo sem controle. Esse é um dos maiores indicadores de que o processo está funcionando. Quando você deixa de precisar desesperadamente do resultado. Porque a ansiedade fecha o campo. A presença abre. Muitas mulheres também percebem que ele começa a surgir de formas aparentemente aleatórias. Comentários indiretos, perguntas sobre o passado, curiosidade sutil sobre sua vida atual, pequenas tentativas de reaproximação que não assumem totalmente a intenção, mas deixam rastros emocionais claros.
O homem, quando é movido pelo inconsciente, raramente se aproxima de forma direta no primeiro momento. Ele testa o território emocional antes de se expor. Ele observa, ele sente, ele tenta entender o que está acontecendo dentro dele. E isso gera comportamentos silenciosos, mas consistentes. Talvez você já tenha vivido isso antes e só não soube nomear. Talvez você esteja vivendo agora e ainda não tenha certeza. Mas se você começa a perceber padrões suaves de reconexão, sincronicidades repetidas, movimentos sutis que parecem se alinhar, confie na sua percepção. A intuição feminina reconhece mudanças no campo emocional antes da mente racional aceitar. Não minimize o que você sente, não invalide os pequenos sinais. Eles são como pegadas na areia antes de alguém aparecer na linha do horizonte. Pequenos, mas reais. E quanto mais você permanece centrada, aberta e confiante, mais natural esse movimento tende a se fortalecer. Existe algo que, silenciosamente, pode desmontar tudo aquilo que começou a se alinhar internamente. A ansiedade disfarçada de esperança. Ela parece inofensiva no início, vem como expectativa, como curiosidade, como vontade de ver logo o resultado. Mas por dentro, ela carrega uma tensão que o inconsciente percebe imediatamente. Quando a mente começa a pressionar o tempo, a cobrar sinais, a interpretar cada detalhe como prova ou fracasso, o campo emocional se fecha. É como tentar segurar água com as mãos muito apertadas. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. Muitas mulheres, sem perceber, entram nesse ciclo. Observam o celular com frequência excessiva, analisam cada visualização, cada silêncio, cada movimento mínimo como se fosse um termômetro emocional. O coração começa a oscilar entre esperança e frustração. E essa oscilação gera ruído interno. O inconsciente não responde bem ao ruído. Ele responde à coerência, à estabilidade, à presença tranquila. Outro erro comum é tentar controlar o processo externamente, mandar mensagens fora de alinhamento emocional, buscar validação direta, criar situações artificiais para provocar resposta. Isso quebra a sutileza do movimento interno. Quando a ação nasce da ansiedade, ela transmite insegurança, mesmo que as palavras pareçam neutras. O outro sente, mesmo sem saber explicar. A energia emocional comunica antes da lógica. Existe também o apego à imagem idealizada do resultado. Quando você fixa rigidamente uma forma específica de como tudo deveria acontecer, você fecha possibilidades naturais de reconexão que poderiam surgir de maneiras mais autênticas. O inconsciente trabalha com fluidez, não com rigidez. Quanto mais você solta o controle, mais espaço você cria para que o movimento aconteça sem resistência. E talvez o ponto mais delicado seja este: usar essa prática como fuga emocional. Tentar preencher um vazio interno que não pertence ao outro. Nenhuma conexão externa pode compensar uma desconexão consigo mesma. Quando você tenta usar o outro como anestesia para a própria dor, o campo se desequilibra, a intenção deixa de ser limpa, a energia se fragmenta, o processo perde força. O verdadeiro alinhamento nasce quando você não está tentando se completar através de alguém, mas compartilhar algo que já está inteiro dentro de você. Isso não significa deixar de desejar. Significa desejar sem se perder, sentir sem se aprisionar, confiar sem se anular. Quando você mantém essa postura interna, algo muito poderoso acontece. Você deixa de emitir carência e começa a emitir presença. E presença é uma das forças mais magnéticas que existem no campo emocional humano. O silêncio interno organizado comunica mais do que qualquer insistência. O equilíbrio emocional sustenta o movimento invisível. E quanto mais você honra esse estado, mais natural se torna o desdobramento do que foi iniciado. A noite não pede pressa, ela pede presença.
Quando o mundo desacelera, quando os ruídos externos diminuem, quando o corpo finalmente solta as tensões do dia, algo dentro de você também começa a se reorganizar. É nesse espaço silencioso que o seu estado emocional se torna mais honesto, mais sensível, mais conectado com aquilo que realmente importa. O ritual noturno não é um conjunto de passos rígidos. É um encontro consigo mesma. É o momento em que você se senta internamente diante do próprio sentir, sem máscaras, sem defesas, sem julgamentos. Antes de pensar em qualquer imagem, qualquer intenção, permita-se simplesmente respirar e perceber como o seu corpo está, como seu coração está, como sua mente está. Quanto mais você se escuta, mais coerente sua energia se torna. E coerência é a base de qualquer comunicação profunda, inclusive aquela que acontece no invisível. Em vez de tentar forçar pensamentos, permita que a imagem dele surja naturalmente, como uma lembrança suave, não como uma obsessão. Não convoque ansiedade, convide calma. Sinta a sensação que essa lembrança desperta, não o desejo de possuir, mas a qualidade da conexão. A tranquilidade, a cumplicidade, o carinho, a sensação de reconhecimento. O inconsciente responde muito mais à emoção do que à imagem em si. É a emoção que cria o campo. É a emoção que gera o vínculo. Você não precisa mentalizar frases, nem repetir comandos, nem criar esforço mental. Basta sustentar por alguns instantes um estado emocional limpo, verdadeiro, sem cobrança. Como se você estivesse enviando uma vibração silenciosa ao universo interno e não uma exigência. Em seguida, solte, confie. Não leve esse processo para a ansiedade do dia seguinte. Não fique esperando sinais como quem vigia uma porta fechada. O ritual termina quando você devolve a mente ao descanso. Esse gesto de soltar é tão importante quanto o de sentir, porque ele comunica ao inconsciente que existe segurança, não carência, que existe confiança, não medo, que existe alinhamento, não dependência. Com o tempo, essa prática também transforma você. Você se torna mais centrada, mais consciente do próprio valor emocional, mais conectada com sua intuição. Você começa a perceber que sua força não está em convencer ninguém, mas em sustentar quem você é. A verdadeira ativação não acontece fora primeiro. Ela acontece dentro. Quando o seu campo interno se organiza, o externo responde naturalmente, sem esforço, sem manipulação, sem desgaste emocional. O ritual não é um pedido, é uma sintonia, é um ajuste fino entre o que você sente, o que você emana e o que você permite receber. Antes de dormir, sinta como se ele já estivesse em paz, pensando em você. E então, solte completamente essa sensação. Quando você para de implorar com a mente e passa a confiar com o coração, a conexão encontra seu próprio caminho.